Contos, como vocês devem imaginar, né, são diferentes de romances que são mais curtos. Então eles têm essa qualidade, né, de serem, não estou falando de microcontos, mas sim contos. Contos, em termos de página, tá, um conto pode ir assim até 20 páginas, mais ou menos. Pode ter conto maior que isso? Pode, mas não existe limite, né? Mas de modo geral, conto é algo que você lê assim, em 20 minutos, meia hora no máximo. Então é uma história que você lê de uma sentada e ou você se interessa ou não. Esse é o grande lance, né? Ele é obrigado, para ele funcionar, a história tem que capturar a atenção do leitor imediatamente, porque é curto, não dá tempo de considerações. Então, se tem uma coisa que não deve abrir, eu nunca acho que um romance deva abrir com considerações filosóficas, teosóficas, sei lá o que exóficas, tá? Nunca. Eu não acho. Mas conto não pode nunca. O conto tem uma gente que diz, alguns escritores dizem um negócio muito interessante, que é, você começa o conto mais perto do fim que você conseguir. Então, um conto que eu li um tempo atrás, eu não lembro o nome, desculpe, mas começava assim, era o último dia do Manuel. Isso aí, a vida do Manuel vai acabar. O conto começou no último dia dele. não quando ele nasceu, entendeu? Então, o mais perto que você conseguir do seu clímax, tanto melhor. O conto tem como característica poucos personagens, 1, 2, 3, não passa muito disso. E nenhuma linha paralela narrativa. O conto costuma ter uma única linha de história. É importantíssimo que o seu personagem, logo de cara, deixe claro o que ele é e o que ele quer e qual é o problema. Logo no início. Num romance, você pode enrolar um pouquinho para apresentar o conflito. Você pode apresentar um pouquinho o cenário, apresentar um pouco os outros personagens. Você pode correr com linhas paralelas, ter várias histórias e vários personagens e ter, né, o ajudante e ter alguém que vai criar uma historinha lá, que é uma fofoquinha, que serve mais adiante. O conto não tem nada disso. O conto, em geral, é uma linha narrativa de um personagem com um problema. Esse problema pode ser complicado, pode ser sutil, pode ser um monte de coisa. Não é preciso ser simples, tá? Mas você limita, bem limitado mesmo, o que é que vai acontecer. E de preferência, essa história de começar perto do fim, você já começa com a coisa acontecendo. Então, decididamente, vocês podem abrir contos, os contos que ficaram famosos, de gente clássica ou de gente moderna. Vocês podem ver que o conto, ele não enrola, ele começa já apresentando problema, ele começa já com o personagem no meio da encrenca, ele começa com o personagem no meio do problema. Costuma ser assim, tá? Então, recomendo que leiam contos, né? Mas se você quiser escrever um conto, é isso. Limite a sua linha narrativa para um personagem ou dois, e seguindo só aquilo que ele ou ela esteja fazendo. Tá? E muito claro desde o início quem quer o quê. Porque essa história de capturar a atenção do leitor, que nem esse, era o último dia do Manuel, então você fica assim, quem será que é Manuel? Por que será que é o último dia dele? Como assim? Né? Você fica interessado em querer saber mais. É esse o princípio da coisa. Você claramente diz quem é o personagem e qual é o que vai se desenrolar dali. E a Nômade Cósmica tá até falando aqui, ó, tem a frase do Cortázar sobre o conto ter de nocautear quem o lê. Exatamente. Obrigada. Isso é importante. Não tem... uma das características do conto então, além dessa linha, as coisas têm que acontecer rapidamente. Pode ser coisas psicológicas, tá, gente? Não é preciso uma ação frenética. Você pode pôr uma ação frenética, mas pode ser uma ação psicológica.
mas tem que acontecer. E o final tem que surpreender. É obrigatório. Um conto tem que surpreender. Então você tem que terminar o conto e ficar, meu Deus, o que eu li? Nossa, ele morreu disso. Nossa, olha o que ele fez. Nossa, foi isso que aconteceu? Era isso que estava rolando? É isso. Você tem que ficar assim, não imaginava. Então você tem que embutir uma surpresa e essa surpresa ser realmente algo que deixe o leitor, sabe, meio parado até. Uau, esse é um bom conto. É um conto que a pessoa para e lê e depois fica lembrando, caramba, que história incrível. Né? Então, surpreenda, planeje surpreender o seu leitor. E aí vem como fazer isso, né? Então, o conto, toda escrita exige muita edição, mas o conto mais ainda, tá, gente? Porque no conto não pode ter coisa extra. Eu estava lendo uma autora outro dia que ela, por exemplo, na mesma história, ela conta duas coisas que não tem nada a ver. Um conto não pode ter isso. Você só deixa o que tem a ver. Mesmo que seja engraçado, interessante, mas não tem. Você tira, usa aquilo para outra história. Então não interessa que roubaram a bolsa dela, se a história basicamente é que ela foi no teatro e conseguiu um ingresso para o teatro. Sabe? Não importa. Se um acontecimento não tem impacto no outro, você retira da história. Então o conto exige bastante edição para não deixar absolutamente nada de excessivo. E Laura, é fácil escrever conto? Não é fácil. Não é fácil. Porque você tem que ser sintético. Você tem que muito rapidamente passar quem é o seu protagonista, o que ele ou ela quer, qual é o conflito, e tudo isso você tem que fazer de uma maneira interessante e curta, sem muita palavra. Então você falou que em quantas páginas um conto... varia, né? Mas até 20 páginas é o geral. Se fizer um conto de 2 páginas, já é um conto também, né? Sim, se ele funcionar, né? Então você conseguiu botar um protagonista com um problema, esse problema se desenvolve e você tem um final surpreendente. Você tem um conto. Você conseguiu fazer isso em 2 páginas? Ok. Não é obrigatório ter 10 páginas, nada disso. É uma narrativa principal e ela que precisa ser interessante. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.